Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ronivan Souza da Silva, sou professor de Física do Instituto Federal e essa semana eu estarei gravando um vídeo para contribuição para o Clube de Astronomia sobre a prova da OBA. Como esse semestre eu estou lecionando a disciplina de Física 2 no técnico integrado, eu acho que, e como eu também sou responsável por organizar a Olimpíadas de Foguete, que infelizmente a MobFog, que infelizmente não ocorreu por causa da pandemia, eu pensei de juntar essas duas coisas e trabalhar com vocês questões, problemas envolvendo leis de Newton e ao mesmo tempo envolvendo foguetes. Essas questões são bastante presentes na OBA como aplicação das leis de Newton, então esse é o propósito. Para essa primeira apresentação, eu peguei uma questão da OBA de 2019, sobre leis de Newton, mas antes de começar propriamente dito, eu gostaria de mostrar para vocês nessa apresentação um método, uma receita, um passo a passo de como que vocês devem tentar resolver problemas envolvendo leis de Newton, ok? E aí, como exemplo desse passo a passo, a gente vai fazer a questão de 2019. Bom, para resolver problemas, 99,999% dos problemas envolvendo leis de Newton, lá em Física 2 nós chamamos de os problemas dos bloquinhos do Newton, você deve se orientar através desses 5 passos. O primeiro passo é você construir o diagrama de força sobre o objeto. Em geral, aqui a gente está falando de força-peso, força normal, força de tração, força elástica, força de atrito. No caso do foguete, que é o propósito aqui, em geral vai haver apenas duas forças. A força de propulsão do foguete, que vai jogar o foguete para cima, e a força peso. A menos que ele fale outra coisa, quase sempre vai agir essas duas forças no foguete. Então, o primeiro passo é simplesmente construir o diagrama. O segundo passo é indicar, quando houver, o vetor aceleração. Esse quando houver aqui, ele é importante porque nem sempre tem aceleração no objeto. Aí a gente precisa lembrar da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala que quando um objeto está em equilíbrio, e aqui equilíbrio pode ser duas situações, pode ser repouso permanente, ou pode ser movimento em linha reta com velocidade constante, que é o MRU, nesses dois casos não tem aceleração. Nesses dois casos, a força resultante é zero. Você deve obrigatoriamente cancelar os vetores opostos. Por isso que é importante esse quando houver o vetor aceleração, você deve desenhar. Isso vai estar escrito bem claro no enunciado do problema. Então, só lembrando, repouso permanente, MRU, que é velocidade constante em linha reta, não tem aceleração, tá? Então fica essa dica aí, lembre-se disso, nem sempre pode ter, ok? Bom, depois de você ter feito isso, você vai para o terceiro passo e você vai cancelar forças opostas e de mesmo valor. Vou até dar uma destacada nisso daqui, ó. Forças opostas e de mesmo valor não significa nem sempre toda força que é oposta, ela é de mesmo valor. Eu posso ter forças opostas que não são de mesmo valor. Ok? Você vai cancelar aqui nesse passo aqui, nesse terceiro passo, somente aquelas forças que forem opostas e de mesmo valor. Como que você vai saber disso? Pelo vetor aceleração que você indicou no passo 2. Se as forças não contribuem para a produção da aceleração, se as forças não agem no sentido oposto da aceleração, essas forças elas podem ser canceladas de tal forma que elas não influenciam na aceleração, tá ok? Vai ficar um pouquinho mais claro na hora que a gente for para o exercício, essa parte. Quarto passo é onde você vai aplicar a segunda lei de Newton mesmo, ou também chamado de princípio fundamental da dinâmica, que é a fórmula do Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração.
por último aqui, a gente tem o quinto passo, que é resolver o sistema de equações e encontrar a equação geral da situação. Esse quinto passo é porque esse método que eu estou dizendo aqui, esse passo a passo aqui, vale para uma variedade imensa de exercícios de leis de Newton, né, pessoal? Esse quinto passo aqui, ele só vai ser necessário quando você tiver mais de um objeto na situação problema. A maioria dos problemas aqui que a gente vai envolver vai ser só um único foguete, então não vai ter um sistema de equações porque você só tem um objeto. Mas, por exemplo, na separação de um estágio do outro do foguete, há uma troca de forças ali entre o primeiro estágio, quando ele se solta, e o restante do foguete. Ali agora nós já temos um par de corpos, eu já tenho dois objetos agora separados. Então ali já faz necessário resolver o sistema de equações. Mas quando é um objeto apenas, a gente só vai até o quarto passo. Ok? Então, para mostrar de forma prática como que isso acontece, eu vou fazer o exercício aqui, ó. É o exercício 9 da prova da UBA de 2019, que é um exercício de leis de Newton, sobre a aplicação desse passo a passo. Então, vamos lá, ó. O problema diz o seguinte: era quase meia-noite, horário de Brasília, no dia 20 de julho de 69, quando o astronauta norte-americano Neil Armstrong pisou na superfície da Lua. Em 2019, comemoramos 50 anos deste evento, que nos lembra quão longe podemos ir com a criatividade, engenhosidade, determinação e trabalho. Os 384 mil quilômetros que separam a Terra da Lua foram vencidos por meio das seguintes etapas. Então, aqui o desenho mostra que na etapa 1 é onde aconteceu o lançamento do foguete. O foguetão que levou os astronautas à Lua foi batizado de Saturno V. Em seguida, a nave, o foguetão, entra em órbita em torno da Terra. Aqui tem um vetor mostrando a velocidade orbital desse sistema. Na etapa 3, é onde ele sai da órbita da Terra e a gente fala que agora ele tem uma velocidade de escape, porque ele escapa da órbita da Terra e entra na trajetória translunar, vai em direção à Lua. Na etapa 4, ele começa a orbitar a Lua, até chegar no ponto estipulado, pré-determinado para aterrissar, e na etapa 5, é a etapa de pouso lunar. Então, essa é uma figura simples, que tenta mostrar as 5 etapas gerais de uma viagem à Lua, como é que se deu uma viagem à Lua. Lembrando que o ano passado, 2019, comemorou-se os 50 anos, fez meio século que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Lá no IFMS, a gente fez uma atividade, eu, o professor Kleber, o professor Joel, o professor Adilson, sobre o mito do homem na Lua e como que refuta os argumentos das teorias da conspiração do homem na Lua. Fica uma dica aqui, tem um episódio dos Caçadores de Mito, que eles refutam um por um os argumentos do porquê mostrando que o homem realmente foi à Lua, porque incrível que pareça, tem gente que não acredita nisso até hoje, né? Mas vamos lá, vamos para o problema. O problema da OBA era o seguinte, assim, ó, o primeiro estágio do Saturno V é composto de 5 motores F1. Então aqui eu peguei no Google, essa figura não está lá na prova, mas eu peguei aqui para ilustrar para vocês, até para vocês verem em tamanho real a criança, o foguetão aqui, ó. Então esse aqui é o Saturno V, em tamanho real, aqui está ele colocado na posição vertical, e o Saturno V, ele possui esses 5 motores aqui, ó, esses 5 motores F1. Cada um desses, essa parte aqui agora é importante, cada um desses motores produz um empuxo de 6.900.000 newton. Empuxo, se ninguém nunca ouviu falar, empuxo é um nome normalmente utilizado para falar que é a força que impulsiona o foguete, a força de propulsão do foguete. Quem já estudou hidrostática, lá em hidrostática, quando um corpo está dentro da água, ele também sofre um empuxo, mas aqui é no contexto de lançamento de foguetes. A força de propulsão do foguete ela é chamada de empuxo. Então, lá na competição de foguete de garrafa PET, quando você puxar o gatilho para liberar o vinagre, a reação de vinagre com bicarbonato de sódio, aquela força que vai jogar o
vinagre para trás, que vai te lambuzar todo, vai fazer você ficar todo sujo, e seu foguete vai quase 200 metros, essa força de lançamento do foguete, ela chama de empuxo. E aqui no exercício fala que cada um desses motores, então cada um desses motores consegue aplicar uma força imensa, 6 milhões e 900 mil newtons. Ok? Considerando que a massa inicial do Saturno V é de 3 milhões de quilogramas, ó, pessoal, são 3 mil toneladas. Um carro, uma caminhonete aí, tem uma massa de mais ou menos 1.000 quilogramas. Então, isso aqui é como se fosse 3 mil carros empilhados, daí para mais até. Calcule a aceleração inicial do Saturno V. Então, a proposta do exercício é calcule a aceleração inicial do Saturno V. Então, essa é a nossa tarefinha. Dica, que sempre é bom, né? Utilize a segunda lei de Newton, daí o problema, e considere que apenas as forças de empuxo e peso atuam sobre o foguete. Então, essa parte aqui agora é importante, que eu já tinha comentado lá atrás, ó. Considere que apenas a força de empuxo e peso estão agindo sobre o foguete, que voa sempre na direção vertical. Então, vamos resolver esse problema seguindo passo a passo cada um daqueles que eu tinha falado anteriormente. Só como curiosidade aqui, eu estou mostrando aqui uma figura que tinha o Saturno 1, primeiro projeto, que é do Saturno 1, e uma outra figura mostrando por partes o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio, e o restante aqui é a unidade de instrumentos, o módulo de serviço, o módulo de comando e o sistema de lançamento de escape aqui. O propósito de mostrar de curiosidade aqui para vocês, pessoal, é que a parte útil, a carga útil de quando tem um lançamento de foguete, é só essa pontinha aqui, ó. Você tem aqui um módulo de serviço, aqui tem um módulo lunar, é só essa parte aqui que é útil. 90, 95, 97% de toda a carga do foguete, ela é usada para propulsão, para fazer o foguete ganhar aceleração e velocidade, ok? Daí o porquê que a Tesla, a SpaceX conseguir fazer esse sistema automaticamente voltar para a base de lançamento é uma coisa incrível, porque você não tem risco de perder isso na órbita, você não tem um custo de ir lá em outro, onde ele cair, você buscar esse objeto e tal. Fazer esses estágios voltarem para a base de lançamento automaticamente é sensacional. Então, vamos lá. Construir o diagrama de forças. Esse é o nosso primeiro passo. Seguindo a dica aqui atrás, então, considere apenas que as forças de empuxo e peso atuam. Eu desenhei aqui o foguetão, e aqui eu representei essas duas forças. Então, tem aqui a força de empuxo, que obviamente ela vai ser para cima, que é de propulsão de foguete, e a força peso aqui. E aqui eu fiz questão de colocar aqui embaixo, ó, que é o empuxo total. Acredito que você está lembrado aí, lá do desenho anterior. São 5 motores, cada motor faz uma força de 6 milhões e 900 mil newton. Então, acho que você já está pegando a ideia aí que você vai ter que multiplicar cada um desse aqui, multiplicar isso aqui por 5, né? Uma outra coisa que pode ter ficado nebulosa aqui é que você poderia pensar, mas e a força normal, professor? Quando o objeto está na superfície, tem a força normal. Aqui no exercício, ele está considerando que o foguete ele já saiu do chão um pouquinho, ele já está alguns milímetros solto, descolado da superfície. Por isso que na dica dele está escrito assim, ó, considere apenas as forças de empuxo e força-peso. Então, por isso que eu desconsiderei a força normal. Eu já estou considerando que o foguete já saiu alguns milímetros do chão. Então, aqui já acabou, pessoal, o primeiro passo. Desenhar as forças, já simples, pronto. Podemos ir para o segundo passo. Indicar, quando houver, o vetor aceleração dos objetos. Bom, o nosso foguete, a ideia principal do foguete é que ele acelere e busque voo vertical. Então, obviamente, nesse problema, a gente tem um vetor aceleração e a única direção e sentido possível para esse vetor aceleração, né, pessoal? A única coisa que faz sentido é você desenhar um vetor aceleração na vertical para cima, tanto é que lá no final da dica também ele falou, considere que o foguete sempre voe na vertical.
Então, aqui está desenhado o vetor aceleração também do foguete, o segundo passo, ok? E aqui, precisa-se fazer um comentário que vai servir para outros problemas. Esse desenho de forças, ele não está totalmente preciso, ele não está totalmente correto. Por que ele não está totalmente correto, pessoal? Porque talvez possa, se eu deixar o desenho desse jeito, possa te passar a impressão de que esse vetor empuxo, ele é do tamanho desse vetor peso, e você poderia talvez pensar em vetores que esse vetor anula esse vetor. E se isso acontecesse, pessoal, a gente teria aquela situação de equilíbrio que eu comentei anteriormente, que aí o objeto ou ele estaria em repouso permanente, ou ele estaria se movimentando com velocidade constante. Por isso que nessa situação, pelo fato de eu ter uma aceleração para cima, não é muito preciso eu deixar esses vetores desse jeito. O correto é o desenho de vetores estar assim, ó. Um empuxo, uma força muito maior que a força peso, vai produzir a aceleração do foguete. Então, essa é só uma precisão no desenho para você não pensar erroneamente que esses vetores são iguais e que eu devo cancelar esses dois vetores aqui. Como eu tenho uma aceleração da vertical para cima e eu tenho duas forças opostas, obrigatoriamente a força para cima ela tem que ser maior que a força peso. Então, só deixando o desenho mais preciso, mais adequado, esse seria o desenho correto dos vetores, ok? Terceiro passo, cancelar forças opostas e de mesmo valor. E aqui está o porquê do desenho preciso também ajuda. Aqui fica claro que essas forças elas são opostas, mas elas não são de mesmo valor. Elas não são de mesmo valor porque eu tenho uma aceleração para cima, na vertical para cima. Logo, empuxo é muito maior que o peso. Portanto, esse terceiro passo aqui não existe. Aqui não existe forças opostas e de mesmo valor. Aqui existem forças opostas, porém elas têm valores diferentes e é por isso que ela tem a aceleração, ok? Quarto passo, então, pessoal, finalmente, é aplicar a segunda lei de Newton em cada bloco separadamente. Como é só um foguete, eu vou aplicar aqui a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui, pessoal, vetores aqui, ó, dois vetores opostos, um vetor para cima, um vetor para baixo. Quando você tem vetores opostos, você precisa fazer uma subtração dessas coisas. Portanto, aqui o correto vai ficar o seguinte: empuxo total menos a peso é igual a massa vezes a aceleração. Por que empuxo menos a peso? Sempre o mais forte menos o mais fraco. Porque essa força é a força que produz essa aceleração. Então, sempre que você for fazer uma subtração de vetores, o mais forte menos o mais fraco. Ok? Então, empuxo menos peso, vetores opostos se subtraem. Continuando aqui, o empuxo, pessoal, ele é um empuxo total. Por isso que eu coloquei aqui 5E. Quem é esse E? Esse é o empuxo que foi falado lá atrás no enunciado, que é o empuxo de cada um dos motores F1, que são 6.900.000. Então, aqui fica 5 vezes E, menos massa vezes a gravidade, que é a fórmula da força-peso, massa vezes aceleração. Colocando os valores aqui nessa expressão, a gente vai ter isso aqui, então, ó. Só lendo aqui para vocês, 5 vezes 6.900.000, menos 3 milhões, que era a massa do foguete, vezes a gravidade, que é 10, que é igual a 3 milhões vezes A. Essa multiplicação aqui dá 34 milhões e 500 mil, menos 30 milhões, 3 milhões vezes A. 34 milhões e 500 mil menos 30 milhões, 4 milhões e 500 mil, é igual a 3 milhões vezes A. Qual o número que multiplica 3, que vai dar 4,5? Ou que multiplica 3 milhões e vai dar 4 milhões e meio? A resposta é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Perceberam, pessoal? Então, resolver exercícios de leis de Newton não é um bicho tão de 7 cabeças. Basta que você, com calma, com paciência, com capricho,
tente primeiro executar esses passos, um de cada vez, da forma mais perfeita possível. Então, mostrei para vocês aqui como resolver um exercício seguindo esses 4 passos aqui. Então, o primeiro passo, desenhei as forças. Em seguida, indiquei, porque havia o vetor aceleração, e aí eu já indiquei corrigindo o meu desenho de forças, mostrando que a força de empuxo era maior. Em seguida, o terceiro passo não se aplica, porque as forças não são de mesmo valor, apesar de serem opostas, por isso tem esse vetor aceleração. E no quarto passo aqui, eu finalmente chego na hora de aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vetores opostos subtraem, e aí você vai substituir os dados. Ok, pessoal? Essa foi a letra A do problema 9 da OBA. A 9 foi a letra A. Nessa prova também tinha a letra B. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho na letra B, porque ela também era bem tranquila de ser feita. A letra B falava o seguinte, ó. O valor da aceleração que você obteve acima só é válido para o primeiro instante do voo, porque a partir da ignição dos 5 motores que equipam o primeiro estágio do Saturno V, sua massa é reduzida a uma taxa de 15 mil quilogramas por segundo. Vamos entender essa informação aqui, ó. Então, na verdade, começa a ser jogado para fora os produtos da explosão, né, do combustível de foguete, igual no seu foguete garrafa PET, o vinagre vai ser jogado para fora, junto com a reação com o bicarbonato de sódio. Aqui, ele fala que a massa é reduzida de 15 mil quilogramas por segundo. Então, isso aqui é uma regra de 3, pessoal. A cada 1 segundo, menos 15 mil quilogramas, em função do consumo do propelente. Sabendo que os 5 motores funcionam por 160 segundos, qual será a aceleração do Saturno V quando tiverem transcorrido 100 segundos? Aqui, pessoal, eu preciso chamar a atenção de vocês que a questão está testando você quanto à sua interpretação de texto. Qual dos dois valores a gente vai ter que usar aqui? O valor correto que a gente tem que usar é os 100 segundos. Ele só te informou que todo esse primeiro estágio demorou 160 segundos, mas ele quer saber a aceleração em 100 segundos. Então, aqui, essa prova está testando, está verificando, avaliando uma habilidade sua que é de interpretação e de seleção dos dados que realmente são importantes para o problema, tá bom? Em seus cálculos, considere G igual a 10 e que o empuxo não varia com a altitude. Então, conforme eu falei anteriormente, isso aqui é uma regra de 3. 15 mil quilogramas por segundo. Então, aqui, de acordo com o enunciado, menos 15 mil quilogramas a cada 1 segundo, 100 segundos, x. Então, o valor importante é o valor de 100 e não o valor de 160. Fazendo a multiplicação aqui de regra de 3, a gente vai ter menos 1,5 milhões de quilogramas. Então, da massa inicial, deve ser descontada 1.500 quilogramas da massa inicial. Para a gente saber a aceleração do foguete, a gente vai de novo executar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí, pessoal, o problema é igual ao problema anterior. Só vai mudar o valor da massa, porque ele falou que o empuxo do foguete não varia. Essa é uma simplificação para ajudar você a resolver o problema, porque, na verdade, o empuxo do foguete, ele varia com a altitude, e o empuxo do foguete também varia, por exemplo, o da garrafa PET, ele varia com relação à quantidade de líquido que tem lá dentro. Se você colocou lá 700 ml, quando tiver cheio, ele vai gerar uma pressão, vai gerar uma força. Mas quando tiver só 100 ml lá dentro, ele vai gerar menos pressão e menos força. Tá ok? Daí que fica legal no foguete de garrafa PET a brincadeira. Se você coloca muito vinagre, ele vai gerar muito empuxo, mas ele também fica muito pesado, que vai entrar para descontar aqui. Se você colocar pouco vinagre, ele gera pouco empuxo, só que também desconta só um pouquinho. Então a brincadeira fica legal de você tentar achar a proporção ideal de vinagre que vai te dar grande propulsão e mesmo descontando um peso significativo, ele ainda consegue bastante aceleração. Então aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui, até fazer um ajuste aqui.
para não ficar confuso, vou até colocar um asterisco aqui, ó, para falar que é a massa nova. Isso aqui é uma massa nova, tá bom? Ó, empuxo total menos peso, aqui também é a massa nova, menos peso, ok? Massa nova vezes a aceleração. 5 vezes o empuxo menos a massa nova vezes a aceleração. Continua igual, 5 vezes 6.900.000 menos 1.500.000. Aqui, pessoal, preciso chamar a atenção de vocês uma coisa, que esse 1.500.000 que está aqui, pessoal, não é esse valor aqui. Esse 1.500.000 está aqui, pessoal, é o valor descontado. Lembrando que lá no começo do problema, foi falado que a massa era de 3 milhões. Ocorre que 3 milhões menos 1,5 milhão dá 1,5 milhão. Entendeu? Então, essa massa nova que está aqui, essa massa nova que está ali do lado ali, essa massa aqui, é a massa descontada, tá bom? Foi descontado lá dos 3 milhões, tá bom? É a massa nova, tá bom? Escrever no mouse é horrível, mas beleza, ok? Massa nova, tá bom? Coincidentemente, pessoal, deu 1 milhão, mas eu quero deixar bem claro para vocês, se aqui, por exemplo, tivesse dado menos 1 milhão, o valor correto aqui seria 2 milhões, porque ia aparecer 3 milhões menos 2 milhões. É que aqui, coincidentemente, deu metade, tá bom? Continuando a conta aqui, então 5 vezes 6 milhões dá 34 milhões e meio, menos 1 milhão vezes 10 vai dar menos 15 milhões, aqui vai continuar 1,5 milhão, aqui agora, olha só a diferença, agora dá 19,5 milhões, ok, pessoal? Perceba, então, que o que mudou aqui, que vai proporcionar maior aceleração, pessoal, é que essa parcela que era descontada anteriormente, ela mudou. No problema anterior, a gente descontava 30 milhões de peso. Olha só aqui, ó. No problema anterior, eu tinha a mesma força propulsora do foguete e eu descontava 30 milhões de peso. E agora, pessoal, eu tenho a mesma força propulsora aqui do foguete, só que eu desconto só metade, só 15 milhões de peso. Daí que tem um saldo maior de força resultante. Por isso que aqui vai dar uma aceleração maior. Aqui a aceleração vezes 1,5, passa isso aqui dividindo, você vai ter no cálculo que dá 13 metros por segundo ao quadrado. A aceleração que era anteriormente de 1,5, ela agora é de 13 milhões de metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Então, esse foi um problema lá da OBA de 2019, envolvendo leis de Newton e envolvendo foguete. Nas sequências, nas semanas que vierem, eu vou continuar nesse tema. Exercícios envolvendo leis de Newton, porque eu estou dando a disciplina de Física 2, nós estamos estudando isso lá no IFMS, nesse momento. E como eu estou trabalhando com os foguetes de garrafa PET, eu vou juntar essas duas coisas. Então, a gente vai fazer, nas próximas apresentações, alguns outros exemplos de leis de Newton com foguetes. E eu vou reforçar com vocês, nas próximas apresentações, a aplicação desses 5 passos aqui, tá bom? Abraço a todo mundo, bons estudos.